Bom dia, não sei se tá todo mundo me ouvindo. Deu, beleza. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo gravado. Hoje é a nossa segunda Golfadinha Matinal. A Golfadinha Matinal é uma série de lives que acontece na segunda-feira de manhã, às 8h38, aqui no Instagram. E quem quiser ver gravado também, dá para ver gravado no YouTube. Depois eu vou disponibilizar aqui no IGTV também. Sejam bem-vindas. O tema de hoje, as lives vão ser sempre com um tema, tá? E o tema de hoje vai ser chupeta. Eu fiz uma enquete na semana passada perguntando se gostariam de falar sobre desmame ou sobre chupeta. E a opção dessa vez foi chupeta, então a gente vai falar sobre isso nessa live aqui. Eu gostaria de convidar quem tiver dúvida a respeito disso para solicitar a sua entrada aqui para fazer a sua pergunta ao vivo, tá? Porque na grande maioria das vezes a pergunta que a gente tem sobre um determinado assunto é a pergunta que a nossa colega, que é mãe, também tem. Então, gostaria de deixar à vontade, às vezes vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto que nunca me passou pela cabeça conversar ou falar, e é interessante que a gente ouça o lado da mãe, né, que tem dúvidas sobre chupeta também, tá bom? Bom, vou começar essa live então falando assim o porquê que a gente costuma usar chupeta, por que a chupeta é tão popularmente conhecida, né? Primeiro que nunca, quando a gente fala sobre chupeta, nunca é uma questão de certo ou errado, de julgamento ou não, se a chupeta tá certa ou não, se é menos mãe a mulher que usa chupeta ou não, não tem nada a ver com isso. A gente sabe que todas nós tivemos pelo menos uma parte da nossa vida, ou temos até hoje, certa simpatia pela chupeta, porque a chupeta ela é socialmente aceita, a boneca que a gente ganhou vinha com chupeta, a gente provavelmente usou chupeta na nossa infância, então a gente aprendeu, né, que chupeta é ok, que a gente não precisa se preocupar com a chupeta. Tem inclusive muitos profissionais da saúde que durante a sua fase de faculdade, lá quando estava aprendendo a respeito de cuidado materno-infantil, aprendeu que chupeta é bom, que bebê precisa sugar a chupeta. Então não tem nada de errado se você simpatiza com a chupeta ou se você considerou usar a chupeta, porque, cara, a gente foi aprendido, a gente foi ensinado a gostar de chupeta. Então a gente precisa, se nesse momento está se questionando a respeito disso, a gente vai ter que desconstruir, a gente vai ter que estudar a respeito disso para começar a mudar a nossa opinião, porque organicamente viemos com essa informação de que chupeta tá tudo bem, né? Hoje eu vim aqui trazer algumas informações a respeito de chupeta e por que ela pode atrapalhar na amamentação. E vou começar falando do porquê que a gente usa chupeta. Todo bebê nasce com necessidade de sucção não nutritiva. Muitos bebês a gente vê até no ultrassom mesmo, que eles estão ali chupando o dedo da mão, chupando o dedo do pé, né? O bebê, ele já tem essa necessidade lá dentro, lá na barriga, ele nasce com essa necessidade, e quando ele nasce, ele vai continuar tendo a necessidade de sugar aqui fora. Inclusive, essa necessidade é uma mão na roda pra gente, para que o bebê esteja afim de mamar, né? Eu acredito muito que esse quebra-cabeça, ele se feche muito bem com a questão da amamentação, porque se o bebê já tem esse reflexo lá na barriga, e nasce com esse reflexo de sugar, ele facilita muito a vida da mãe, né? E estabelece a amamentação muito mais rápido. Mas em algum momento, quando se percebeu que o bebê satisfaz não só a necessidade de sucção nutritiva, que é o mamar de verdade, né? Mas também a necessidade de sucção não nutritiva no peito, que é aquela sucção que ele não extrai nada ou quase nada, né? Durante a mamada, percebeu-se que a gente poderia substituir o apetrecho da sucção não nutritiva, tirar o peito e colocar uma outra coisa no lugar. E foi aí que surgiu a chupeta, né? E aí tem muita gente que fala, esse bebê tá chupetando o teu peito. Na verdade, o bebê tá mamando a chupeta, porque a chupeta surgiu depois do peito, né? O mais comum é que o bebê fique gastando tempo e energia na chupeta, achando que tá mamando alguma coisa mesmo, e na verdade não tá mamando nada, tá só fazendo sucção não nutritiva, do que o bebê que só usa o peito da mãe de chupeta. O bebê que faz a sucção não nutritiva no peito, eu gosto de comparar a sucção não nutritiva no peito com uma sobremesa. Ele é um bebê que já trabalhou, ele já mamou intensamente, mamou ali os dois peitos, se satisfez e ele tá só querendo pegar no sono. Então ele vai ficar um tempinho ali fazendo uma sucção não nutritiva para então pegar no sono. Essa chupetada que ele dá, né, no peito da mãe, chupetada,
é a sobremesa, ela faz parte da mamada. É aquele momento em que o bebê vai estar satisfeito e vai finalmente relaxar para então dormir. Então, de verdade, não tem nenhum grande problema em um bebê chupetar o peito. O grande problema nosso é quando o bebê mama a chupeta, né? E aí eu entro na segunda questão da chupeta, que é quando a gente coloca algum apetrecho para satisfazer essa necessidade de sucção não nutritiva do bebê, não existe um limite, a gente não sabe exatamente qual que é o nível de exposição que é seguro para a amamentação. Por quê? Porque uma das maneiras que o bebê demonstra fome, por exemplo, é sugando, né? Então a gente sabe que o bebê que não usa chupeta, se ele não tiver no peito, ele vai, na hora que ele tiver fome ou que ele tiver necessidade de sucção, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a mãozinha para a boca, involuntariamente, ou ele vai começar a sugar o ar, ou sugar a roupinha, a golinha da roupinha dele, ou a cobertinha, ou o braço das pessoas, ele vai tentar sugar. Sempre que ele tiver necessidade de sucção não nutritiva ou nutritiva, ele vai sugar. Se esse bebê tiver com a chupeta, a gente vai perceber a hora que ele vai estar com essa necessidade de sucção nutritiva ou não nutritiva? Não, porque ele vai ficar ali sugando a chupeta, certo? E ele vai ficar um tempão sugando a chupeta até se dar conta de que da chupeta não está saindo nada. Então ele vai ficar ali gastando energia, gastando tempo, se irritando, né? Porque não está saindo nada da chupeta. Geralmente o bebê que usa chupeta, a mãe vai perceber, a mãe ou o pai ou o cuidador, vai perceber o sinal de fome dele muito mais tardiamente. Então esse bebê ele vai ficar um tempão treinando ali a língua dele de maneira inadequada dentro da chupeta e quando vier pro peito ele já vai vir puto da cara, ele já vai estar mega irritado e às vezes é um bebê que a gente vai ter que acalmar primeiro para depois colocar no peito e mamar efetivamente, né? Esse eu acredito que seja o primeiro dos problemas assim de a gente expor o bebê à chupeta, é a gente perder essa noção de quando é que ele realmente está com fome, quando é necessidade de sucção não nutritiva, quando que a gente poderia acalentar ele de outra maneira, porque a gente ensinou que ele resolva suas inseguranças com a chupeta, né? E é interessante que os bebês eles nascem com essa necessidade de sucção não nutritiva e a gente fica muito apegado na coisa de que ai, meu bebê é muito dependente de mim. Ah, porque eu tenho medo que o meu bebê permaneça muito dependente de mim, por isso vou dar a chupeta. A gente às vezes acaba cogitando inserir esse apetrecho que é a chupeta para que o bebê resolva suas inseguranças de outra maneira que não seja sugando. E a gente esquece que se a gente não inserisse essa chupeta, ou, né, ou enfim, o ato de sugar não nutritivo em outro lugar que não seja no peito, a gente acaba condicionando o bebê a se resolver daquele jeito. A gente não ensina outro jeito, a gente condiciona o bebê a resolver daquele jeito. Então, vou fazer aqui um paralelo entre o bebê que chupa chupeta e o bebê que não chupa chupeta, tá? O bebê que não chupa chupeta, ele nasce com uma necessidade de sucção nutritiva e não nutritiva. A nutritiva ele vai resolver no peito, a não nutritiva também vai resolver no peito. À medida que o bebê vai amadurecendo, ele vai se dando conta de que a insegurança dele, ou então o relaxamento dele, que ele resolve com a sucção não nutritiva no peito, ele também consegue resolver no colinho do pai, ele também vai conseguir resolver no embalinho da avó, ele também vai conseguir resolver de outros jeitos. E isso a gente só ensina para o bebê oportunizando que ele seja exposto a isso, né? Então, meu bebê, ele só se acalma no peito. Então, bora tentar fazer o bebê se acalmar de outro jeito. Depois que ele mamou, fez sucção nutritiva, bora tentar fazer ele se acalmar de outro jeito. Bora dar pro colinho do pai, pro colo da avó, colo de outro cuidador. Vamos ensinando e aprendendo a fazer o bebê se acalmar de outras maneiras. Quando a gente coloca a chupeta e a gente entende que o nosso bebê só vai conseguir... Bom dia, Aline, tudo bom? Que a gente só vai conseguir fazer o bebê se acalmar sugando com a chupeta, o que a gente ensina para o bebê? Se você está inseguro, se você quer relaxar, se você quer resolver qualquer questão que não seja mamar, né? Porque mamar vai ser no peito, ou enfim, vai ser na mamadeira, você só vai conseguir se sentir seguro sugando, é com essa chupeta aqui que você vai conseguir se resolver. O que a gente ensina para ele e o que a gente aprende com isso? Que para relaxar o bebê, que para fazer o bebê pegar no sono, que para fazer o bebê se sentir seguro tem que ser sugando e tem que ser na chupeta.
a gente não aprende nada, a gente não aprende a resolver de outro jeito e a gente também não ensina a resolver de outro jeito que não seja sugando na chupeta. Então, a real é que a gente tira do bebê e tira da gente também uma oportunidade de aprender a lidar com aquele choro, com aquela insegurança do bebê de outra forma que não seja sugando, né? E aí a gente perde aquela janela de oportunidade em que o bebê de repente estaria pronto, teria habilidade para aprender a se acalmar, a se resolver, a relaxar de outra maneira que não fosse sugando. Isso, fazendo um parênteses agora com a chupeta, isso também serve para amamentação, tá? Porque muitas vezes a gente não olha para a habilidade do bebê de se acalmar de outras maneiras e acha que o bebê só se acalma com peito, 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 peito. A gente precisa olhar para o nosso bebê, testar a habilidade dele de se acalmar de outro jeito. Então, lembrem sempre disso. A amamentação é maravilhosa, sugar para o bebê é maravilhoso, mas a gente precisa oportunizar que eles aprendam de outra forma também. E a gente também precisa oportunizar que a gente ensine de outra forma também. Senão vira aquela coisa da prisão, aquela coisa da dependência, que meu bebê é só peito, 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 peito. Ou então, a Aline até que tá aqui, a Aline é um exemplo maravilhoso para mim, que todas as vezes que a gente conversa, ela fala de como ela fica observando as habilidades do filho dela e negociando com ele, não, agora você não precisa sugar, agora você não precisa mamar. É isso, sabe? A gente precisa observar o nosso bebê e saber confiar que ele vai ter a habilidade de resolver de outra maneira, né? E como que faz isso? Testando, testando. Faz uma vez e vê como vai ser. Faz duas vezes e vê como vai ser. Mas voltando para o assunto da chupeta, falamos então de duas coisas, né? Primeiro, não conseguimos com a chupeta observar os sinais de fome do bebê. E segundo, com a chupeta a gente ensina sempre pro bebê que ele só se resolve daquele mesmo jeito, sugando. E também acaba aprendendo isso à medida que a gente vai ensinando a mesma coisa, né? Aí vem a terceira questão que eu acho que é importante a gente falar da chupeta, que é quando a gente coloca a chupeta na boca do bebê, ele vai sugar, porque o bebê gosta de sugar, ele nasce com esse reflexo. O problema é que as primeiras vezes que a gente coloca a chupeta na boca dele, muito provavelmente ele vai fazer o quê? Cuspir. É uma fala muito comum, quem faz atendimento domiciliar já ouviu isso muitas vezes. Eu tentei dar chupeta pro meu bebê, mas o meu bebê cuspiu. Às vezes a avó fala isso, né? Eu até tentei, acho tão lindo chupando chupeta, mas aí ele cuspiu. Por que que o bebê cospe a chupeta? Às vezes a gente não se dá conta do porquê, né, que ele cospe a chupeta. A real é que, deixa eu pegar meu bebê aqui para mostrar para vocês. A real é que o bebê cospe a chupeta não porque ele não gosta da chupeta. O bebê gosta de chupeta, o bebê gosta de qualquer coisa que a gente colocar na boca dele para ele sugar. Se a gente colocar o dedo para ele sugar, ele vai gostar. Se a gente colocar a chupeta na boca dele para ele sugar, ele vai gostar. Qualquer coisa que a gente colocar na boca dele para ele sugar, ele vai curtir. Mas por que então que ele cospe a chupeta? Porque o bebê, ele aprendeu que para extrair o leite da mama da mãe, o que ele tem que fazer? Botar a língua para fora, levantar a língua, trazer para trás. Botar a língua para fora, levantar a língua e trazer para trás. Esse é o massageamento que ele faz na mama para conseguir extrair o leite adequadamente, né? O bebezinho, que é um ótimo mamador, ele vai vir para a chupeta. E ele vai fazer o quê? Botar a língua para fora e trazer para trás e engolir. Na primeira que ele fizer isso, ele vai cuspir a chupeta. O bebê é mamador profissional. Quando ele botar a língua para fora, ele vai cuspir a chupeta. Ele queria sugar a chupeta, porque ele gosta de sugar. O que o bebê vai pensar? Puta merda, eu quero muito sugar esse negócio aqui, eu gosto de sugar. Como que eu faço para deixar essa chupeta na minha boca? Porque o bebê tá ali, ó, com o HD vazio. Ele tá habilidoso para aprender coisas novas. E à medida que a gente vai expondo ele a chupeta, ele vai cuspindo, ele vai ficando bravo, a gente coloca a chupeta de novo na boca dele, ele sente que na hora que ele botou a língua para fora, ele cuspiu de novo, ele ficou bravo de novo, o que ele vai aprender? Que ele precisa deixar a linguinha dentro da boca. Que se ele botar a língua para fora e colocar a língua para cima, ele cospe a chupeta. Então eu preciso deixar a minha língua dentro da minha boca, bem baixinha, né? Não posso elevar a minha língua, tenho que deixar bem baixinha para eu conseguir ficar sugando a minha chupeta. Como que é o movimento que o bebê faz quando ele está sugando a chupeta? Não é aquele movimento boca aberta, mamada, né?
língua para fora, língua para cima. É boquinha fechadinha, padrãozinho mordedor, linguinha para baixo, linguinha dentro da boca. Só que o bebê, ele é muito esperto, sim, a gente não pode desconsiderar isso. Ele vai aprender, alguns muito rapidamente, alguns demoram alguns dias. Ele vai aprender que ele precisa ficar com a boquinha fechada, linguinha no assoalho da boca para conseguir sugar a chupeta. Só que o bebê não sabe ainda que no peito ele precisa fazer um movimento diferente, na mama da mãe, no peito ele precisa fazer um movimento de um jeito e na chupeta ele precisa fazer um movimento do outro. No momento em que ele ficar um chupador de chupeta profissional, ele vai vir para o peito e vai tentar fazer a mesma coisa que ele faz na chupeta. Linguinha para baixo, linguinha dentro da boca, padrãozinho mordedor. Qual é o problema de ele vir para o peito e fazer isso? Eu perguntei e agora estou esperando que alguém responda, mas eu sei que demora um pouquinho para vocês receberem essa pergunta. Eu gostaria que vocês me dissessem qual que é o problema de o bebê ter esse padrãozinho mordedor, linguinha dentro da boca, linguinha baixa, aprendeu a chupar chupeta e aí ele vai continuar mamando no peito. Qual é o problema disso para a amamentação? Deixa eu juntar minha chupeta aqui. Ai, demora tanto, né, para aparecer aí para vocês. Eu que sou uma pessoa ansiosa, não aguento esperar a resposta. Ele não consegue mamar direito. Machuca o peito. Por quê? Tá fazendo padrão mordedor, não tá fazendo mais, não tá abocanhando areola e mamilo, né? Confusão de bico. O bebê, ele vai vir pro peito, vai começar a fazer esse movimento aqui, que é um movimento muito mais pobre, menos amplo do que aquele que ele vinha e fazia no peito, né? Se ele vem fazendo esse movimento aqui no peito, ele vai começar a extrair menos leite, né? Isso sem considerar o machucado no peito, que a gente já vai falar sobre isso. Ele vai começar a extrair menos leite. Extraindo menos leite, ele vai provavelmente se irritar, porque ele gosta de um fluxo de leite maior na boca dele, não aquele que ele está conseguindo extrair. É um bebê que a mãe vai começar a dizer: ai, mas ele fica me socando, ele fica o tempo todo querendo mudar de peito. É uma mãe que provavelmente vai começar a ter mastite e ela nem vai saber por quê. Mas é porque o bebê não está conseguindo remover o leite da mama adequadamente, né? É um bebê que provavelmente o ganho de peso dele já não vai ser mais aquelas coisas, ele vai continuar ganhando peso, muito provavelmente, mas ele não vai mais seguir o ritmo que ele vinha seguindo, né? Na curva, quando a gente vai conferir o ganho de peso, altura e perímetro cefálico do bebê, eles fazem uma curva, eles começam a desenhar a própria curva, né? Dentro daquele gráfico que a gente tem na carteirinha de saúde. E aí é um bebê que provavelmente não vai mais acompanhar aquela curva que ele vinha fazendo. Fora isso, é um bebê que provavelmente vai machucar a mãe, porque como agora ele não está abrindo um bocão para abocanhar a mamila e a areola, ele está só vindo aqui e fazendo um padrãozinho mordedor, deixando a linguinha para dentro, ele vai começar a machucar a mãe, porque ele vai começar a compensar essa inabilidade dele de extrair o leite, fazendo uma sucção mais forte, amassando um pouco mais o mamilo da mãe, e aí às vezes a mãe vai começar a sentir mais dor durante a mamada. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês, né, que a conclusão disso é que se o bebê não está ganhando peso adequadamente, tá ficando irritado na mama, tá machucando a mãe, isso aqui, pra gente, são os 3 pilares do quê? Do desmame, né? Porque essa mãe provavelmente ela vai começar a relatar isso para outras pessoas, especialmente para os profissionais da saúde que acompanham ela, e óbvio que vai ser sugerido para ela que ela ofereça uma complementação, porque já que o bebê não está gostando mais de mamar no peito, né, e não está ganhando peso adequadamente, esse é o combo perfeito para ela começar a fazer uma complementação. E em geral, quando já tem a chupeta na jogada, eu brinco que quando a gente coloca um bico artificial na amamentação, às vezes a gente é mega resistente com bicos artificiais, a gente idealizou ali uma amamentação sem bicos e tal, e de repente coloca uma chupeta ou coloca uma mamadeira na jogada, é como se abrisse um portal, o portal do tá tudo bem. E aí quando a gente coloca a chupeta, pra gente oferecer uma mamadeira é assim, o contrário verdadeiro. Se a gente coloca uma mamadeira, pra gente oferecer uma chupeta, é assim. Por quê? Porque a primeira vez que a gente oferece, geralmente não tem uma grande consequência. E aí a gente tem muito medo de oferecer a primeira vez.
E aí ofereceu a primeira vez, viu que não teve nenhum problema, tu começa a se abrir para aquela experiência de oferecer bicos artificiais, né? E aí fica muito mais difícil reverter, porque à medida que o bebê for mais exposto, né, ao bico artificial, fica mais difícil de ele se interessar pelo peito. Então, provavelmente vai ser sugerido que ela complemente, provavelmente essa mãe vai complementar na mamadeira, porque ela já está usando chupeta, talvez para ela seja impossível, seja muito difícil oferecendo uma relactação, por exemplo, né, a complementação. Aí ela já vai cogitar a mamadeira, que é um outro bico artificial, que tem uma outra questão ainda junto, que vai ser um fluxo de leite lá de dentro, muito maior do que o fluxo de leite que sai do peito. Isso vai deixar o bebê desinteressado também pelo peito. E aí começa aquela bola de neve que acaba culminando no desmame precoce, né? É claro que, e assim, eu vou até falar antes mesmo que alguém fale, né? Porque eu sempre ouço isso, quem trabalha com amamentação também ouve isso. Anne, eu usei chupeta com meu bebê, ele não desmamou. O meu bebê usa chupeta, ele tem 2 anos, ele continua usando chupeta, ele não desmamou. Ok, isso pode acontecer. Pode acontecer com alguns bebês, porque a gente não pode considerar só a habilidade do bebê de extrair o leite. Pode ser que a sua mama seja aquela mama que o bebê pluga e ela já começa a jorrar. Pode ser que saia leite muito facilmente do seu peito, que o seu bebê não machuque você. Pode ser que o seu mamilo seja maior, que aquilo ali tudo todo aquele contexto facilite a extração de leite e você não sinta nenhum problema para amamentar enquanto você oferece a chupeta para o seu bebê. Mas a gente sabe que aumenta muito sim a chance de que o bebê desmame se ele tiver exposto a bicos artificiais. Né? Então a gente não pode desconsiderar isso, a gente precisa considerar isso. Ah, porque a minha pediatra falou que não existem estudos que digam que o bico artificial pode prejudicar na amamentação. Olha, existem alguns estudos, sim, a respeito de bicos artificiais na amamentação, mas a gente sabe que ainda é bem pobre de informação. Por quê? Porque a gente é praticamente norteado pela indústria norte-americana, certo? Lá nos Estados Unidos são feitos os maiores estudos, é lá que a gente se preocupa mais a respeito disso, de estudar e de ter mais investimento a respeito disso. Acontece que lá a cultura da amamentação é completamente diferente da cultura que a gente vê aqui no Brasil. Lá a cultura da amamentação é muito baseada na extração de leite com a bomba, de oferecer o leite da mãe na mamadeira. Se o bebê praticamente não vem para o peito, que ele mama praticamente só na mamadeira o leite que a mãe extraiu dela, esse bebê vai ter que satisfazer essa necessidade de sucção dele de outras formas. Então lá é socialmente aceito, é ótimo, é uma mão na roda que o bebê mame na mamadeira e que use chupeta para que essa mãe precise apenas ordenhar o leite dela. Lá a cultura é diferente. Ah, porque saiu um estudo nos Estados Unidos dizendo que a chupeta previne a morte súbita. Sim, lá nos Estados Unidos, se esse bebê não mama no peito, se ele não acorda de madrugada, talvez a chupeta realmente seja um fator protetivo para esse bebê lá dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, que a gente não tem essa cultura de extrair o leite e oferecer na mamadeira, né? E ainda bem que a gente não tem essa cultura, porque a gente sabe que existe uma série de benefícios de trazer o bebê para o peito, não só afetivos, não só nutricionais, mas também para o desenvolvimento do bebê. Lá no contexto deles, na amostra deles, pode ser que realmente a chupeta beneficie do ponto de vista da morte súbita. E como que a gente vai se beneficiar aqui no Brasil? Provavelmente amamentando esse bebê de madrugada, né? Que assim a gente consegue monitorar o bebê melhor, assim a gente consegue ter mais contato, a gente consegue deixar o bebê mais ativo também nessas mamadas da madrugada. Talvez o fator protetivo aqui do Brasil seja as mamadas da madrugada. Então eu acho um pouco perigoso a gente pegar esses estudos que foram feitos com amostras viciadas, com uma cultura completamente diferente da nossa e tentar replicar aqui para nossa realidade. É uma bobagem fazer isso, né? E uma outra coisa que eu ouço muito também beleza, não existe estudo, como que você faz para comprovar? Na boa, eu vou ser obrigada a falar bem da verdade. Eu faço para comprovar quando eu vejo os meus atendimentos presenciais. E eu tenho certeza que as colegas que estão aqui me assistindo, que trabalham com amamentação, sentem exatamente a mesma coisa. Quando a mãe manda para mim uma mensagem ou quando eu faço uma avaliação presencial e vejo que aquele bebê não pega no peito por nada nesse mundo, o bebê é posicionado no colo da mãe
para vir mamar e ele simplesmente faz uma brigaçada, ele vira o rosto pro outro lado, ele não aceita por nada. E quando a gente tira o bico artificial, quando a gente passa alguns dias sem oferecer a chupeta, esse bebê volta a pegar no peito. Qual é a explicação disso, gente? Qual é a explicação que não seja um bebê fazendo confusão de bicos ou, se for exposto também a mamadeira, fazendo confusão de fluxo? Quem está ali na linha de frente, atendendo esses bebês e essas mães na amamentação, a gente consegue perceber claramente quando um bebê usa chupeta ou mamadeira e quando o bebê não usa. O interesse dele pela mamada geralmente é outro. Então existe sim impacto do uso de bicos artificiais, chupeta, mamadeira na amamentação. A gente não pode negar. E é quem está na linha de frente, é quem está atendendo essas mães nesse processo de desmame muitas vezes precoce, é que consegue se dar conta disso, consegue perceber isso, né? Bom, dito isso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta com relação a chupeta versus amamentação, porque eu queria entrar um pouquinho no assunto chupeta e consequências ao longo da vida. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito de chupeta e amamentação? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha para falar. Aí. Vou esperar um pouquinho, né? Porque demora um pouquinho para vocês receberem essa mensagem. Eu acho que ninguém tem nenhuma pergunta, então eu vou continuar, tá? Bom, dito isso, eu acho que é legal a gente falar algumas consequências da chupeta ao longo da vida, né? O que isso pode impactar na formação do nosso corpo, né? Na formação do corpo do bebê. Mas antes eu gostaria de falar a respeito da questão da sucção digital, de sugar o dedo, que eu acho que é uma questão que todo mundo tem dúvida, até eu mesmo também tenho um monte de dúvida a respeito disso. Ó, aquelas chupetas especiais de formato diferente fazem alguma diferença? Olha, as chupetas especiais, pelo que eu pude ver, do contato que eu tive com esses produtos, é que algumas têm essa parte aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, mais fina, tá? Então, qual é a vantagem, né? Ah, não, eu quero usar a chupeta, qual é a vantagem que provavelmente vai ter essa parte aqui mais fina? É aqui na separação dos dentes, né? Porque o bebê que usa chupeta vai ter, geralmente ele vai ter uma configuração de formação dos dentes aqui, ó, de dois jeitos. Ou ele vai fazer um buraco aqui, né? Ele vai continuar encaixando os dentes, mas na formação desses dentes da frente aqui, ó, vai fazer um buraco para a chupeta entrar. Ou então, ele vai, na hora que ele morder, ele vai trazer um pouco para trás, ele vai ficar retrognata para a chupeta entrar aqui embaixo, né? Então, essa vantagem dessa chupeta um pouco diferente, provavelmente vai ser que essa parte aqui é mais fina, de modo que a distância entre os dentes superiores e os dentes inferiores, que é essa distância aqui, né, seja menor, tá? Essa é a vantagem para quem eventualmente optar usar essas chupetas diferentonas, tá? O restante de malefícios, né, enfim, de riscos, são os mesmos, né? É contato com a textura, contato com o formato, é o movimento de língua diferente, é a abertura de boca diferente e as outras questões que eu vou falar agora. Mas antes de falar dessas outras questões, eu gostaria de falar a respeito da sucção de dedo versus chupeta. Muita gente fala, né? A chupeta você tira, o dedo você não tira. O bebezinho nasce e ele tem necessidade de sucção não nutritiva e ele traz, quando ele vai demonstrar fome, ele traz involuntariamente a mãozinha para a boca, né? Até ali por volta dos 3 meses é involuntário. Nessa hora que é involuntário, todo mundo já se apavora e já fala, olha, tá sugando a mão, bota uma chupeta, porque senão ele vai achar o dedo e vai sugar o dedo. Bom, é involuntário, é sinal de fome. Então, coloque esse bebê no peito, porque provavelmente ele está demonstrando para você que ele está com fome. Depois dos 3 meses, 3, 4 meses, o bebê começa a trazer voluntariamente a mão para a boca.
Então ele faz isso não só como uma demonstração de fome, mas principalmente como uma demonstração de curiosidade. Ele começa a trazer para a boca para testar, né? Provar as coisas. Ele vai começar também a conseguir agarrar as coisas e vai começar a trazer para a boca. Se ele não tiver nada na mão, ele vai trazer a mão para a boca. E se ele encaixar algum dedo ali, para ele vai ser muito interessante que ele sugue aquele dedo. Qual é a minha sugestão nesse sentido? Ocupe a mão do bebê de outras formas. Ocupe a mão dele com coisinhas que façam barulhinhos, que tenham texturas diferentes, para que ele traga essas coisas para a boca. E para que ele traga sempre coisas diferentes para a boca. Para que ele não desenvolva um padrão de repetição, né? Porque o que acontece com o dedo, quando ele encaixa o dedo na boca, é isso, é um padrão de repetição. Ele encaixou ali, deu certo, ele gostou. Daqui a pouco ele encaixa de novo, e de novo, de novo, de novo, e aquilo vira um hábito, né? Vira uma repetição. Então coloque coisas diferentes na mão desse bebê para ele ter interesse por coisas diferentes. E uma coisa que eu aprendi bem recentemente, que eu não sabia, e eu achei muito interessante, porque eu tenho um sugador de dedo na minha casa, né? Um dos meus filhos sugou o dedo, eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, agora que eu tô começando a entender um pouco mais a respeito dessas necessidades e desses hábitos. E aí, recentemente eu aprendi com a Tati da Mami Bem uma coisa bem interessante que eu acho que vale a pena também passar para as mães que têm medo do bebê sugar o dedo. Ocupar a boca do bebê depois da introdução alimentar, né? O bebê passou dos 3 meses, ele continuou trazendo a mão para a boca com coisas diferentes aliás, continuou trazendo a mão para a boca, ocupei a mão dele com coisas diferentes, ele continuou trazendo a mão para a boca, os dedos, encaixando os dedos na boca. A partir dos 6 meses ele começou a comer. Dê para o bebê texturas que são marcantes, texturas que cansem a mandíbula dele, né? Dá uma cenoura para ele roer, dá coisas duras para ele roer, para que ele se canse. Porque às vezes esse bebê ele tem necessidade de ficar exercitando essa região da boca. Né? Então, para ele pode ser interessante que ele comece a comer um pouco mais, quando ele puder, né, tiver dente, comece a comer um pouco mais de crocante, que ele ocupe a boca dele com coisas que vão cansar a mandíbula, com coisas que vão deixar essa região aqui trabalhando intensamente, tá? Então, aquela história de ficar só dando papinha, só amassadinho, só moidinho, talvez o bebê que tá ali colocando o dedo na boca, ele precise comer assim mais intenso. Tá? Então dê coisas para esse menino roer. Adorei essa ideia, eu acho que faz muito sentido mesmo e pode ser que diminua esse acesso à boca com o dedo. Deixa eu só ler as perguntas que tem aqui, ó. E antes dos 3, 4 meses, como ocupá-lo para esquecer da mãozinha? Cara, antes dos 3, 4 meses, provavelmente ele traz involuntariamente. Ele está fazendo demonstração de sinal de fome ou necessidade de sucção não nutritiva. E assim, vale lembrar que até ali, né, 3, 4 meses, 6 meses, ainda é fisiológico. Ele faz isso porque ainda é instintivo. Então a gente não precisa se preocupar. Né? Se a gente perceber que depois da introdução alimentar esse hábito permanece, aí sim a gente se preocupar em ocupar mais intensamente a mão, em dar coisas para ele mastigar que sejam mais intensas, mas até lá não é uma preocupação que a gente precisa ter assim, acreditando que aquilo é patológico, sabe? Não vai ser necessariamente patológico, é instintivo até os 3, 4 meses. Depois da introdução alimentar, a gente precisa observar isso com mais cuidado, assim, né? E lembrando que pode perdurar ainda, pode ter aquele bebê que até 1 ano vai fazer isso, né? Então, cada caso é muito específico. Eu acho que o nosso papel como mães, como cuidadores, é oportunizar que eles conheçam outras texturas, outros formatos. Bom dia, Li! Pergunto por que meu bebê suga o dedo intraútero e eu tenho medo de que ele venha com esse padrão estabelecido. Ele vai vir. Isso é do bebê e não é só do seu bebê, Paula, é de todos os bebês, tá? Mesmo que a gente não veja no ultrassom, todos os bebês em algum momento encaixaram o dedo na boquinha e sugaram, porque sugar faz parte do instinto do bebê. O negócio é oportunizar. Primeiro, se for possível,
não estabelecer esse hábito por meio da chupeta, né? Porque você já sabe que ele gosta de sugar, você já viu ali no ultrassom várias vezes, então tente resolver isso no peito. E se eventualmente você perceber que, mesmo depois da fase de ser involuntário, que é ali até os 3, 4 meses é involuntário, eles trazem a mão para a boca de maneira involuntária, passou a fase involuntária, ele permaneceu tendo esse hábito, ocupe a boquinha dele na introdução alimentar com coisas que ele possa roer, que ele possa cansar mais, ocupe as mãozinhas dele com coisas interessantes que ele possa trazer para a boca, com texturas, com formatos, com barulhos, enfim, que sejam interessantes, sempre diferente para ele se ocupar e observa. Né? Porque vai ter aquele bebê que a mãe fez de tudo, que a mãe botou um monte de coisa na boca dele, que a mãe botou um monte de coisa na mão dele, e mesmo assim o negócio encaixou ali e foi embora, né? Cada bebê vai ter um padrão diferente, tá? E, deixa eu só ver se eu não tô... Não, tá tudo certo. E aí, então, dito isso, né, falando de sucção... Ah, tá, e uma outra coisa que é legal a gente falar para concluir essa história de sucção digital e sucção da chupeta. Existe alguma que é menos pior que a outra? Tipo, meu bebê, ele chupa o dedo mesmo, ele já tem mais de 1 ano, não tem jeito, eu não consigo tirar, acho que eu vou colocar a chupeta. É melhor a chupeta do que o dedo? Não se sabe, tá? Ninguém sabe o que é melhor de verdade. Porque alguns dizem que é melhor, menos pior, né? O bebê chupar o dedo, porque o dedo ele cresce, porque o dedo tem a textura do corpo, porque o dedo ele pode, quando ele não quiser mais, ele pode simplesmente parar de colocar na boca. Outros dizem que a chupeta é melhor, porque a chupeta você tira, porque a chupeta tem aquela chupeta especialzinha ali, ela é mais fina, ela não vai ter tantos malefícios, mas a gente não sabe. De verdade, ninguém tem certeza a respeito disso. Eu acho que isso é uma escolha, por enquanto, é uma escolha que a família vai ter que fazer, né? E eu acho que sempre vale a pena lembrar, assim, que quando a gente tira a chupeta, né? Muita gente fala, a chupeta você tira, a chupeta você joga fora. Cara, você joga a chupeta fora, mas você não joga a necessidade que o bebê tinha antes, né? De você jogar a chupeta fora. Pode ser que antes ele estivesse resolvendo as suas questões por meio da chupeta e ele não aprendeu outro jeito. Daí você jogou a chupeta fora e ele vai tentar compensar isso de outra maneira, assim. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar no que a gente está ensinando, no que a gente está aprendendo. Sempre, sempre. Se eu insiro a chupeta, o que eu estou ensinando, o que eu estou aprendendo com isso? Se eu deixo o dedo, o que eu estou ensinando, o que eu estou aprendendo? E aí a gente vai formatando aí o nosso jeito de maternar, mas não tem o jeito certo não, tá? Bom, dito isso, a gente ouve muitas mães falando assim, ó, mães, pais, vós, principalmente vó fala muito. Eu pago o aparelho dele depois. Eu quero que ele use chupeta e depois, se tiver que usar aparelho, eu pago o aparelho, né? Como se a única consequência da chupeta, porque na verdade é a mais popular, é a única que a gente de verdade conhece, né? Fosse a formação dos dentes. Como se o único malefício da chupeta, o único risco de oferecer a chupeta fosse a questão da formação dos dentes. E eu acho que é bem legal a gente ter consciência de que não é só a formação dos dentes. A formação dos dentes é mega importante, mas não é só isso. E eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a respeito desses outros riscos do oferecimento de chupeta para o bebê, tá? Vou começar falando a respeito da respiração, porque para mim a respiração eu acho que ela é tipo, sabe quando a gente faz assim os dominózinhos, tudo em pezinho assim, daí a gente dá um peteleco no primeiro dominó e os outros dominó vão caindo? Eu acho que a respiração ele é o primeiro dominó que cai. E aí vai carregando os outros, vai derrubando os outros dominós ao longo do caminho. Então, qual é o impacto que uma chupeta ou um dedo também pode ter na respiração do bebê? E da criança, né? Quando esse hábito ele perdura aí por um tempo, durante a formação dos ossos da face. Olha só, se a gente parar para analisar a nossa boca, a gente vai ver que a língua no repouso, né? Ou então quando a gente tá parado, tá dormindo e tal, quando a gente tá de boca fechada, a língua tá onde? Encostada no céu da boca, né? Sempre tá encostada no céu da boca. Quando a gente coloca a chupeta, ou dedo, ou qualquer coisa que ocupe aquele espaço entre língua e céu da boca, a gente fica empurrando o céu da boca, né? O bebê que tá sugando a chupeta, ele fica o tempo todo fazendo um movimento assim. Ele tá empurrando para cima o céu da boca.
O céu da nossa boca é o assoalho do nosso nariz, é o chão do nosso nariz, certo? O que acontece se a gente ficar empurrando o nosso céu da boca, né? Você já deve ter visto imagem do bebê que usa chupeta ou chupa-dedo por muito tempo, que a parte aqui do palato dele, aqui, parece que é mais afundado, né? Ele molda aquela região ali para o formato da chupeta ou o formato do dedo. Então, à medida que ele vai exercitando, jogando o palato para cima, ele vai também jogando o assoalho do nariz para cima. Qual é a consequência de a gente jogar o chão do nosso nariz para cima, né? A gente tem aqui o nosso pilar, que é o nosso septo. Vamos imaginar que isso aqui é uma construção. Temos aqui o nosso pilar, que é o nosso septo, e a gente está aqui jogando o nosso piso, o nosso chão para cima. Qual é a consequência disso? O pilar do nosso nariz vai entortar, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, alguma coisa vai ter que se adequar para caber todo mundo ali. Se eu estou jogando o piso para cima, o pilar vai ter que dar uma entortadinha, né? Aquele pilar que era retinho, ele vai ter que dar uma entortadinha para caber todo mundo dentro desse nariz. O que é esse pilar torto? Alguém sabe o nome científico disso, sei lá, o nome que a gente costuma falar que é isso? O pilar de dentro do nariz torto, esse negócio que tem no meio do nosso nariz torto. Vou esperar alguém falar. Fantasia no ar. Quem passou a infância vendo SBT vai lembrar disso. Vamos ver se alguém sabe me dizer o que isso vai impactar na respiração. Desvio de septo. Exatamente, desvio de septo. Aí, a criança que tá ali formando o nariz dela, né, vai já formar um septo desviado. E essa criança, ela vai crescer, ela vai virar ela vai virar você, que na fase adulta, com 18 anos, vai fazer o quê? Cirurgia para o desvio de septo, né? Cresceu ali com desvio de septo. Quais são os sinais do desvio de septo numa criança ou num adulto? Vou falar dos meus sinais, porque que eu fiz a cirurgia de desvio de septo. Eu fui uma criança que sempre dormiu assim, ó, com a boca aberta, cabeça jogada para trás, babava horrores, né? Durante a noite toda, boca seca de noite, porque eu babava, ficava com a boca mega aberta de noite, não conseguia dormir sem abrir a boca. Virei uma respiradora oral, respiradora bucal, né? Porque o meu nariz já não funcionava para me fazer respirar. Roncava, né? Tem criança que ronca, tem criança que baba pra caramba e só respira pela boca. Roncava. Quando eu cresci e eu tinha grana para ir na farmácia, o que eu comecei a comprar? Descongestionante nasal, para ver se o meu nariz funcionava um pouquinho melhor, se eu conseguia respirar um pouquinho melhor com o nariz, e viciei naquela parada, porque aquilo lá era a única coisa que me fazia conseguir respirar. E o descongestionante a gente sabe que quanto mais a gente usa, mais a gente precisa usar, né? Porque a gotinha que funcionou agora, daqui uma hora você vai ter que botar 2 gotinhas. Daqui a pouco você vai ter que botar de meia em meia hora, porque o troço vicia mesmo, né? Fora essa questão da respiração, de eu virar uma respiradora oral e eu babar e eu diminuir a minha respiração pelo nariz, qual é a consequência disso na minha postura? Pensem comigo e façam esse exercício aí comigo. Se você só consegue respirar pela boca, tá? Eu agora tô com gripe, tô só respirando pela boca. Então vamos fazer um exercício. A gente tá aqui, olhando de frente, e você vai respirar pela boca. Abre a boca aí, vamos fazer junto. Você vai respirar pela boca. É mais fácil respirar assim, olhando pra frente, ou é mais fácil respirar assim, ó? Faz aí comigo. Olha pra cima e abre a boca e respira só pela boca. Como que é mais fácil? Pra mim, e eu acredito que pra você também, o mais fácil é respirar assim, com a boca pra cima. Parece que entra muito mais ar, é muito mais confortável de respirar. Acontece que ninguém pode andar assim pro resto da vida, né, na rua, porque a gente vai tropeçar nas coisas, a gente vai esbarrar nas pessoas, mas é muito mais gostoso respirar assim. Como que o nosso corpo vai compensar essa necessidade de respirar para cima? Vocês sabem? Ele vai fazer isso aqui, ó. Vou virar até de lado. Eu gosto de respirar assim, né? Só que eu não posso respirar assim, então eu vou respirar assim.
eu vou tentar alongar o máximo possível a minha traqueia, toda essa região aqui, e aí então eu faço uma corcundinha aqui, ó, para conseguir fazer uma linha minimamente reta aqui nessa região para conseguir entrar mais ar. E aí qual é a consequência disso? Aquela criança que tem o crescimento dos ossos com o ombro um pouquinho mais para frente, a escápula um pouquinho mais para fora, porque ela jogou o corpo para frente para conseguir respirar melhor, porque o nariz dela não funcionava. Então a gente já tem aí o impacto importante na respiração, que é a questão do nariz não funcionar tão bem, né? Porque o septo foi jogado para cima durante um tempão ali no desenvolvimento dos ossos da face dela. E, por consequência, por ela não conseguir respirar direito pelo nariz, ela começou a projetar o corpo para frente para conseguir entrar um pouco mais de ar pela boca dela. E aí ela ficou com a postura afetada por conta disso. Às vezes é uma criança que a gente vai ficar o tempo todo corrigindo ela e dizendo assim, se estica, não fique corcunda, mas ela não consegue, porque ela não consegue respirar se ela ficar daquele jeito. Ela respira muito mal. O corpo dela aprendeu que se ela jogar um pouquinho para frente, ela vai conseguir respirar melhor. Então, com certeza, não adianta nada você ficar xingando a criança, não adianta nada você ficar mandando a criança fechar a boca, parar de roncar, ou parar de babar no travesseiro, porque ela não consegue. Porque a formação dos ossos do nariz dela impede ela de conseguir fazer isso da maneira esperada, né? Da maneira desejada. Bom, além da questão da respiração e da questão da postura, a gente tem a questão da formação dos dentes, né? A gente já sabe que existe a possibilidade de os dentes ficarem com um buraco aqui no meio, de a criança, né, ficar retrognata, dela ficar jogando essa mandíbula para trás, para conseguir encaixar ali a chupeta e, portanto, o crescimento dos dentes, o crescimento dos ossos da mandíbula também vão ficar prejudicados, muitas vezes vai se desenvolver menos do que deveria, especialmente se esse bebê, junto com o bico artificial, não tiver contato com o peito, né? Porque imagine comigo, o bebê que usa só chupeta e usa só mamadeira, né? Ele é um bebê que... Todo bebê nasce retrognato, vocês já viram? Que o bebezinho, para passar no canal vaginal, eles têm que jogar o queixo lá para trás, assim, né? Para ele conseguir passar no canal vaginal. À medida que eles vão tendo contato com o peito e vão mamando, eles vão trazendo esse daqui para frente. Olha, tamo junto, isso é muito eu também, tá? Eu sou essa pessoa que usou o aparelho 10 anos, que fez cirurgia no nariz porque não conseguia respirar e que é corcunda, tá? Então é muito nós. É muito nós, criança dos anos 80, que usaram chupeta pra caramba. Então vamos lá. A criança vai ter essa retrognatia, o bebê vai ter essa retrognatia fisiológica e aí ele vai trazer pra frente pra mamar. E ele vai exercitando e toda essa região aqui vai vindo pra frente, né? À medida que ele vai exercitando. Então o bebezinho de meses, ele já não é retrognata como aquele bebê recém-nascido. O bebê que não tem contato com o peito, que só tem contato com chupeta e mamadeira, ele não precisou fazer esse exercício. Qual é a chance de ele ficar retrognata, de ele ficar com esse queixinho lá para trás? São enormes, né? Então vai ter sim impacto no crescimento dos dentes, no desenvolvimento dos ossos da face. Eu não preciso dizer para você que não precisa entender nada de amamentação, você que vê uma criança que chupou chupeta durante um tempo, você consegue identificar, não consegue? Você consegue olhar os dentinhos da criança e saber que ela chupou chupeta, não consegue? Porque eles ficam com um padrãozinho muito parecido. Fica um pouquinho mais bochechudinho assim, porque exercita bastante o bucinador, fica com esse queixinho para trás, às vezes um buraco aqui nos dentes, às vezes o queixo bem para trás e a parte de cima aqui dos dentes bem para frente, né? Uma outra questão que pode afetar é no desenvolvimento da fala. Porque se essa criança fica com a chupeta, se ela exercita a língua dela a ficar sempre no assoalho da boca e sempre com a boquinha abrindo pouco, né? Exercitou pouco, é a criança que geralmente tem uma dificuldade de falar, né? Ela fala, parece que ela tem preguiça de falar. Ela fala assim, meio assim. Ou às vezes ela fica até falando com a chupeta pendurada na boca. A gente pensa que é uma criança preguiçosa, uma criança que não tem, que não está afim de conversar, que não quer exercitar a boca. Na verdade, ela está com toda essa região hipotônica. Ela foi exercitada menos essa região, por isso que ela não tem nem tônus para conseguir falar os fonemas, para conseguir abrir a boca, para colocar a língua para fora, para falar claramente,
Porque não foi exercitada. É igual eu quando vou na academia. Sedentária, nunca mexi nenhum músculo e de repente me colocam lá para puxar ferro e eu não vou conseguir, porque eu nunca exercitei esses músculos. Eu nem sabia que eles existiam. Né? Eu passei anos e anos da minha vida sem precisar movimentar os meus músculos daquele jeito. É a mesma coisa. É a mesma analogia. Ó, falta 10 minutos, eu vou falar bem rapidamente a respeito da última questão, que não é a última, né? Existem várias outras consequências, emocionais inclusive, mas a última das questões que para mim chama bastante atenção. Criança exposta a bicos artificiais com frequência pode ter dificuldade na introdução alimentar. Por quê? Você já deve ter percebido que o bebê, quando a gente começa a introdução alimentar, eles têm um negócio chamado reflexo de gag, que é quando a gente bota a comida na boca do bebê e aí o bebê já faz assim, quando ele mastiga, daí quando ele vai engolir ele faz né? Porque ele acha que ele vai engasgar. Esse reflexo é um reflexo protetivo, nunca passou aquele volume dentro da boquinha do bebê e aí ele vai tentar botar para fora esse alimento que a gente colocou na boca dele. Esse reflexo de gag, ele tá aqui atrás, ó. Ele é um reflexo posteriorizado. É um reflexo que o bebê tem quando ele ainda tá aprendendo por onde que a comida vai passar, né? Então, a gente geralmente, no bebê que não chupa chupeta, a gente coloca a comida, ele mastiga e daí na hora que ele vai engolir, ele cospe. O bebê que usa chupeta na introdução alimentar, muitas vezes ele já tem um reflexo aqui na frente. Ele tem um reflexo de gag anteriorizado. Isso que as mães de bebê que usa chupeta talvez possam relatar isso também. Ou você já deve ter ouvido por aí. Às vezes ela coloca a colher aqui, ó, na ponta da língua do bebê. A comida nem entrou ainda, tá? A comida nem chegou lá atrás. E aqui na ponta da língua ele já tá fazendo gag. Já tá botando pra fora por reflexo de gag. Por quê? Porque a chupeta, ela tem um tamanho limitado, né? A chupeta, ela não multiplica de tamanho dentro da nossa boca. Ela não chega até lá no palato mole, né? Bota a língua ali dentro da sua boca, que você vai ver que no céu da boca tem uma parte aqui da frente é palato duro e a parte lá de trás é palato mole. O mamilo da mãe, ele chega até lá no palato mole do bebê. A chupeta não chega até no palato mole. Então, o bebê não teve nada, até aquele momento, considerando o bebê que não mamou, né, no peito. Ele não teve nada que ficou ali estimulando aquela região do palato mole. Só foi estimulado o palato duro. Ele só conhece coisas que ocupem a região mais anteriorizada da boca dele. E aí, quando a gente coloca a comida, quando a comida faz menção de chegar lá para trás, o bebê já coloca para fora, antes mesmo de trazer o alimento para trás. Esses bebês tendem a ter mais dificuldade de fazer a introdução alimentar, porque ele não tolera, ele não consegue, ele está com essa região muito sensível, a gente não dessensibilizou a região posterior da boquinha dele. E por isso ele joga a comida para fora e tende a ter mais dificuldade de introduzir os alimentos. Gente, vou aproveitar os últimos minutinhos aqui da nossa live para perguntar se vocês têm mais alguma questão a respeito de chupeta versus amamentação que eu possa responder por aqui. Se alguém quer entrar ainda na live para fazer alguma pergunta a respeito de amamentação, vamos lá. Anne, eu não chupei chupeta e nem o dedo, mas eu fazia sucção da própria língua. Tive que usar aparelho porque o meu céu da boca também afundou. Esse hábito pode atrapalhar na amamentação? Eu nunca vi atrapalhar na amamentação. Eu não sei quanto tempo que você teve esse hábito de sugar a própria língua. Na minha prática, tá? Eu só vi bebês muito pequenininhos, recém-nascidos, sugando a própria língua, que à medida que eles foram mamando no peito, eles foram aprendendo a perder essa necessidade. Não sei se foi seu caso, se você mamou no peito, né? Eu acredito que sim, porque tu falou que não usou chupeta nem dedo. Ou se você só, sei lá, usou mamadeira, ou enfim. Mas os bebês que eu tive contato, eles não sugavam mais a própria língua à medida que eles foram mais expostos ao peito, tá? Mas pode acontecer esse teu relato, sim, de você ficar tanto tempo forçando a língua para cima, né? E acabar elevando o palato, sim, tá? E aí eu acredito que seja uma área que
talvez, se ela não estiver afetando a amamentação, talvez não seja mais da consultora de amamentação, seja da fonoaudióloga. Então, se perceber que o bebê está fazendo isso, está adquirindo esse hábito, que com a amamentação, sem inserir nenhum bico artificial, você percebe que o bebê não está perdendo, né? Passou ali 3 meses, passou 6 meses, introduziu os alimentos, colocou o bebê para roer e tal, comer comidas mais duras, e mesmo assim ele não perdeu, eu acho que é o caso de contatar um fonoaudiólogo para dar uma avaliada, tá? Obrigada pelo conteúdo, meus sobrinhos passaram por tudo isso que você falou e eu estou grávida. Certamente não vou oferecer chupeta. Legal. Ó, foi muito bom você falar isso, porque geralmente a grávida tem a chupeta no enxoval para caso de necessidade, né? E, gente, eu sugiro fortemente não ter a chupeta no enxoval para caso de necessidade. Por quê? Por 2 motivos. O caso de necessidade a gente cria, né? Se a gente não cogita a possibilidade de usar a chupeta, é melhor não ter a chupeta em casa, porque no desespero você vai querer usar a chupeta. E assim, o desespero ele acontece para toda mãe de recém-nascido. É esperado ficar desesperado. Então, se você tiver a chupeta em casa, fica muito mais fácil de você acessar ela e oferecer para o bebê. E o segundo motivo é, se você realmente concluir que a sua vibe é usar chupeta, cara, tem em qualquer farmácia. Chupeta você compra em qualquer farmácia, você pega o carro de madrugada, vai numa farmácia 24 horas que tem chupeta. Então não tenha em casa se você não pretende dar, porque a gente cria o caso. Eu tenho um filho de 6 anos e quando meu primeiro filho nasceu, eu não trabalhava com amamentação, né? E aí eu comprei chupeta pro enxoval para caso de necessidade. E sabe quando é que foi o caso de necessidade? Na primeira noite que eu tava com ele em casa. Esse foi o caso de necessidade e eu fiquei usando 3 meses com ele a chupeta, porque pra mim aquilo era realmente um caso de necessidade. Até perceber que o menino mudou o padrão de mamada, parou de crescer e ganhar peso como crescia e ganhava. E aí eu retirei a chupeta com 3 meses, só que daí ele pegou os dedos. E por isso que eu falei que eu tenho um chupador de dedo, porque não sei exatamente o que aconteceu ali no meio do caminho. Se eu inseri aquele hábito, só sei que o dedo encaixou. Eu não tive interesse em tirar, em oferecer outras coisas para ele, porque para mim aquilo ia passar rapidamente. E é uma criança que hoje, com 6 anos, ainda involuntariamente traz a mão durante o sono. Se tiver alguma coisa atrapalhando o sono dele, algum barulho, ele traz a mão para a boca. Ele tem 6 anos já. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com esses hábitos orais. Tá, vamos lá. Ai, peraí. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Meu bebê de 40 dias só mama no peito. Não chupa chupeta, mas ele não abre a boca como deveria. Como fazer para ele abrir mais a boca? Olha, se ele não chupa chupeta, não tem contato com bicos artificiais e você tem dificuldade para fazer a pega, você tá, estimulando para que ele abra a boca, né, com reflexo de busca, você tá fazendo um sanduichinho com a mama e mesmo assim ele não abre a boca, eu pensaria numa avaliação de língua, tá? Porque às vezes é a língua que está impedindo o bebê de abrir a boca. Muitas vezes é um bebê que quando a gente puxa um pouquinho o queixinho dele para baixo durante a mamada, para ele abrir um pouco mais a boca, ele solta. Às vezes esse bebê tem alguma restrição no movimento de língua. Dá uma olhada, veja com a consultora de amamentação, a sua própria pediatra, né, o pediatra que está avaliando o teu bebê, para dar uma olhadinha na língua para ver se a língua não pode estar atrapalhando, o freio de língua, né, atrapalhando essa mamada. Tem uma paciente que nunca foi exposta a chupeta e a mamadeira, porém tem 5 anos e a mãe oferece o seio. Ela é retrognata, respiradora oral e tem total distúrbio de fala. Olha, eu não acho que a retrognatia e o distúrbio de fala, o que mais que tu falou? E a respiração oral esteja relacionada com a amamentação, com o movimento que faz na amamentação, tá? Eu acho que é legal, de repente, encaminhar essa paciente, se isso é um problema para a família, né? Encaminhar essa paciente para fonoaudiólogo, para algum outro profissional. Eu tenho só 14 segundos, gente, eu não vou conseguir responder tudo. Eu amo... Ai, meu Deus, amo. Como faço para ser consultora de amamentação? Estuda pra caramba, faz um monte de curso, veja na internet, tem muito curso. Bianca Balaciano, mame bem, beijo.